Olá, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Um bom dia, uma excelente semana para você. Bem, nós estamos acostumados a todos os dias, desde o ano passado, às 8 horas da manhã, nos encontrarmos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina. Foram momentos maravilhosos aqui. Estudamos bastante, foram momentos de companheirismo, compartilhando experiências e aprendizados. Fizemos isto por conta da pandemia, a limitação de espaço, a restrição de circulação, as igrejas fechadas, e nós encontramos esse meio e louvamos a Deus por isso, né? Pela oportunidade de estarmos próximos via internet, via Zoom, YouTube, Facebook, vários canais. Nós louvamos muito a Deus por isso. Mas o querido irmão, a querida irmã deve ter observado que nos últimos dias a rotina das pessoas voltaram ao que era antes da pandemia. Então, muitos passaram a trabalhar nesse horário costumeiro do nosso estudo, 8 horas da manhã. E as agendas foram apertadas por conta dos muitos compromissos que voltaram a fazer parte do nosso dia a dia. A rotina pastoral também foi alterada. E alguns acontecimentos, alguns eventos estão colocando assim em muita dificuldade para a gente ter esse encontro todos os dias, especialmente esta hora, 8 horas da manhã. Então, meu querido, diante desse novo quadro, quando as pessoas estão voltando às suas atividades, aos seus trabalhos, nós vamos ter um novo rumo a partir de agora, no quarto trimestre do ano de 2021, estudando a lição da Escola Sabatina juntos. Aos domingos, nós iremos colocar aqui um apanhado geral da lição da semana. Os queridos irmãos, especialmente os professores, terão a oportunidade de ter uma visão geral daquilo que vai ser estudado por todos nós, alunos e professores. E aí nós teremos a semana toda, como professores, agora estou dizendo especialmente aos professores, teremos a semana inteira para nos prepararmos para o estudo da lição ou recapitulação da lição no sábado nas igrejas. Eu pretendo, com esse novo método, auxiliar especialmente você que é professor, para que o seu ensino, o seu momento com seus alunos seja dinâmico, participativo, não seja cansativo, e não seja também aquele momento que você subestima a capacidade intelectual dos seus alunos, quando você vai, palavra por palavra, estudando de novo a lição da Escola Sabatina com eles. Não há necessidade disso. Os seus alunos já estão estudando a lição individualmente, em casa, no momento que dá. Agora não precisa ser mais às 8 horas da manhã, mas todos eles estudam. Então, no sábado de manhã, eles vão à sua unidade da Escola Sabatina para compartilhar experiências, compartilhar aprendizado, tirar uma dúvida e, especialmente, testemunhar aquilo que este conteúdo da semana impactou na sua vida e na vida da família e da sua comunidade. Então, nesse momento, domingo, nós vamos recapitular, vamos dar uma visão geral da lição, dar algumas dicas para você como professor e desafiar você, aluno, para colocar em prática esse ensinamento. Na sexta-feira, nós nos encontraremos ao vivo, via Zoom e YouTube, para que você compartilhe aquilo que você aprendeu ao longo da semana. Tá bem? Nós estamos começando, meus queridos, um novo estudo da lição. É um quarto trimestre de 2021 e o assunto agora é o livro de Deuteronômio. Olha só, olha que beleza. Deuteronômio vai ser o estudo que nós iremos fazer neste trimestre. É um livro extraordinário, tá? E nesta semana, a lição número 1 vai trazer para a gente esse título aí, ó, Prefácio de Deuteronômio. Ou seja, nós vamos criar, assim, um pano de fundo
para começarmos a entender esse livro que nós estaremos estudando juntos, tá certo? Então, não vamos direto ao livro nesta semana, mas nós vamos fazer um pano de fundo histórico. Vamos aqui para o verso para memorizar. Qual é o verso para memorizar dessa semana? Eu tenho a impressão que você já conhece de cor e salteado este verso, né? É muito curtinho, muito simples. E a lição traz para a gente aqui o verso que é exatamente aqui, 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Fácil, não é? Dá para decorar? Você já tem no seu coração, na sua memória, este verso? Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Muito bem, esse é o verso áureo para esta semana. Vamos fazer então um resumo da lição? O que estaremos estudando? Qual é o assunto que os seus alunos estarão estudando na lição da escola sabatina? Eu quero colocar aqui para você. Estaremos estudando, portanto, o livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio é o quinto e último livro do Pentateuco. Bom, você sabe o que é o Pentateuco, né? 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia, a Bíblia que nós utilizamos hoje em português. Então, você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e o quarto é o livro de, o quinto é o livro de Deuteronômio, o quinto e último do Pentateuco. O que nós encontramos nesse livro? O livro de Deuteronômio. Nós encontramos aqui, meus queridos, palavras de despedida de Moisés, que é o autor, né? Autor do livro que nós estaremos estudando esse trimestre e dos demais 4 que formam o Pentateuco. Então, nós percebemos ao longo do livro, né, do livro de Deuteronômio, que há um senso de urgência. Por quê? Moisés está chegando ao final da vida. Ele sabe que em breve esse povo entrará na terra de Canaã, a terra prometida. E vocês sabem que ele foi alertado por Deus. Deus disse para ele, não é? Que ele não entraria na terra, e nós sabemos muito bem, Moisés não entrou. Então, nós temos aqui um senso de urgência. São as palavras finais, os últimos discursos, as últimas orientações de Moisés. É um momento de despedida. Então, o que ele faz? Ele direciona alguns conselhos, alguns discursos para o povo de Israel. Então, nós temos aqui um livro endereçado a todo Israel. Você pode acompanhar comigo aqui na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, que está assim, ó. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você quiser. Diz assim, ó, são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. E a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Veja, o livro ele é endereçado a todo o Israel. E é interessante o título desse livro. Hoje nós conhecemos como Deuteronômio. O que isso significa? A palavra Deuteronômio, ou o título desse livro em hebraico é Debarim. Por quê? Porque é a primeira palavra que aparece na Bíblia hebraica. Palavras. Significa palavras. Agora, Deuteronômio, segunda lei. Nomós e deuterós. Deuterós, nomós, ou deuterônimo. Então, o que nós temos aqui? Segundas palavras, ou segunda lei. É uma repetição da lei. Nós encontramos nesse livro Moisés se esforçando para que o povo não se esquecesse daquilo que eles tinham vivido com Deus ao longo de todos os anos ali no deserto. Então, nós costumamos dizer que Deuteronômio é a repetição da lei, né? Por isso, essa palavra em português, ok? Nós encontramos no livro de Deuteronômio, meus amigos,
4 discursos, são 4 discursos bem distintos. A lição da semana vai falar isso conosco. Aqui, você, professor, pode acompanhar na página 16. Nós encontramos aqui na lição da Escola Sabatina desse trimestre, na página 16, um resumo desses 4 discursos. Observem, aqui, ó, os 4 discursos que nós temos aqui no livro de Deuteronômio. Página 16, você tem na página 15 também esta informação que diz o seguinte: Moisés se dirigiu ao povo em 4 grandes discursos. Cada um deles começa com a mesma frase. Olha só, fala a mesma coisa, né? Começam com a mesma frase, desculpem. São estas as palavras ou o seu equivalente. O primeiro discurso é um prólogo histórico, que vai de Deuteronômio 1 a Deuteronômio 4, em que Moisés reconstituiu a viagem de Israel do Sinai até Canaã. Esse é o primeiro discurso. O segundo discurso é uma revisão da lei. Aí vai do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 28, verso 68. O terceiro é um apelo para guardar a lei, que são os capítulos 29 e 30 do livro de Deuteronômio. E o quarto discurso é um apelo final para ler a lei e lembrar dela, seguindo o cântico de Moisés, sua bênção e despedida antes de morrer. Então, Deuteronômio 31 até o 34. Muito bem, queridos. Esse é um pano geral, assim, um pano histórico, né, do que nós vamos estudar nesta semana na lição da Escola Sabatina. A lição desta semana traz esse pano de fundo histórico para se chegar até o livro de Deuteronômio, tá? Então, o que nós temos aqui, deixa eu só... Muito bem. O que nós temos aqui na lição da Escola Sabatina? Esse pano de fundo histórico para se chegar ao livro de Deuteronômio. O que a lição vai trazer para cada um de nós, que nós vamos estudar ao longo da semana? Nós vamos ver aqui um Deus que criou todas as coisas. Um Deus criador. Então, a lição está colocando para a gente, olha, Deus criou o céu, Deus criou a terra. E por que ele criou? Por que Deus criou? Porque faz parte da natureza de Deus criar. O livro de Gênesis começa exatamente com essa preciosa informação. Qual é a informação? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a palavra que nós temos é exatamente o singular de Debarim. Lembram-se? Debarim, palavras, é o título do livro de Deuteronômio em hebraico. Mas em Gênesis 1:1 diz Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E bara é o verbo que mostra a ação criativa de Deus. Vejam aí, queridos, a semelhança ou o paralelo entre o verbo bara e Debarim, que são as palavras lá de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio. Deus criou a imensidão do universo. Ele criou por quê? Ele criou porque ele ama criar, faz parte da natureza de Deus criar. E ele, como ser criativo que ele continua criando até hoje. E a lição vai nos levar ao fato, né? ao momento histórico que Deus criou a vida na Terra. Criou Adão e Eva, criou o Jardim do Éden, colocou esse casal ali, e ele criou esses seres como livres. Deus criou o ser humano livre, com a liberdade de escolha.
Deus entregou, Deus presenteou o ser humano com a liberdade de escolher amar. Tá certo? Deus nos presenteou com esta condição, com esta faculdade de escolher. Que Deus maravilhoso! Criou o universo inteiro e criou o ser humano, mas deu a ele a liberdade de escolher. Agora, meus amigos, além de criar o homem, Deus também procurou o homem quando este se afastou, tá? Você se lembra bem? Ali de Gênesis, no capítulo 3, que descreve a queda do homem, Deus, além de criar o ser humano, dar a liberdade, quando o homem se afastou dele, fazendo escolhas erradas, Deus, por amar, foi atrás. O primeiro passo foi Deus quem deu. Você se lembra? Ali no Jardim do Éden, Deus foi até Adão e perguntou para ele: Adão, onde estás? Onde você está, Adão? E Deus foi à procura do ser humano. Este é o assunto que nós vamos estar estudando ao longo desta semana, meus amigos, na lição da Escola Sabatina. Mas, além da queda, com o passar do tempo, dos anos, dos dias, o ser humano se tornou corrupto, muito corrupto. Nós chegamos ao livro de Gênesis, no capítulo 6, quando a informação bíblica traz para a gente que a maldade no coração do homem era contínua, né? As intenções, o que estava no coração do ser humano era a maldade. Você lê aqui comigo, Gênesis capítulo 6, eu vou ler aqui com você, a lição vai pedir para você ler esse texto ao longo da semana. Gênesis capítulo 6, diz aqui o verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Olha só, o que diz aí o verso. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. O que Deus fez? Sabendo que a maldade era contínua no coração do ser humano. O que Deus fez? Ele entra no cenário. Ele entra na história. Não que ele estivesse afastado, mas uma vez ele vem ao encontro do homem. A queda lá em Gênesis 3 e o dilúvio retratado aqui em Gênesis capítulo 6 mostram para a gente claramente que são resultados daquilo que o homem recebera de Deus, né? O livre-arbítrio. O homem simplesmente escolheu, né? O homem escolheu desobedecer, o homem escolheu um caminho longe de Deus. E o que Deus faz? Deus entra na arena dos eventos humanos com uma única intenção, a intenção de salvar o seu povo. Vejam só, Deus entra na arena dos eventos humanos para salvar o seu povo. Esse é o assunto que vamos estudar nesta semana, da lição da Escola Sabatina, lição número 1. Mas, além de entrar na história, né, com o dilúvio, intervindo ali na maldade contínua do coração humano, Deus chama o ser humano, Deus convida esse povo para lembrar de quem realmente eles eram, que eram seres feitos à imagem do próprio Deus. Deus chama esse povo, convida esse povo para uma aliança, E nós encontramos, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, no livro de Deuteronômio, não só no livro de Deuteronômio, né? Mas em toda a Bíblia, este convite de Deus para o seu povo, para entrar em um acordo, em uma aliança, em um casamento, né, com ele. Então, é um relacionamento
do seu povo com Deus e de Deus com seu povo, um compromisso. E está bem presente no livro de Deuteronômio que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. A aliança é o tema bem presente. E como que começa esta aliança? Esta aliança começa com Abraão, ou Abrão. A lição vai pedir para a gente ler ali os capítulos de Gênesis, capítulo 12, onde fala que Deus chama Abraão e diz para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Deus procurando o ser humano, com a intenção de salvar. E ele chama para um relacionamento muito íntimo com ele. Tá? É o que nós chamamos de aliança e vai estar bem presente no estudo que nós faremos nesse trimestre aqui na lição da Escola Sabatina. Se você tem a sua lição, você pode ver aqui, ó, a verdade presente no livro de Deuteronômio. E uma das coisas que vai estar bem presente mesmo é a questão da aliança. Por exemplo, o capítulo, a lição número 3, né? A lição número 3, vamos estudar, olha, a aliança eterna. E assim estaremos nesse trimestre estudando esse assunto. Deus chamou Abraão, mas ele também fez uma aliança com o povo no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai. Ali, aquele povo acampado, e lá atrás você pode ver aqui o Monte Sinai, o santuário, as tribos aqui bem organizadas. E foi nesse contexto aqui, que Deus renova a aliança com o povo, né? Aquela aliança que ele havia feito com Abraão. Agora, ele renova essa aliança com o povo, a aliança do Sinai. O objetivo de Deus com tudo isso é ter esse relacionamento muito íntimo, né, com o seu povo, tá? E Deus está chamando, e Moisés agora, já bem próximo do fim da vida, já sabendo que o povo entraria na terra de Canaã, ele vai convidar novamente esse povo, né? Ele vai convidar esse povo a dar uma resposta a esse amor de Deus. Dar uma resposta. Deus convida, Deus renova sempre, e agora é a oportunidade desse povo dar uma resposta positiva ao chamado de Deus para esse relacionamento íntimo, bem próximo de Deus com o seu povo. E no livro de Deuteronômio, nós encontramos já nas primeiras páginas, nos primeiros discursos de Moisés, este apelo de Deus, esse apelo de Moisés. Ele diz aqui no capítulo 6, verso 5, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É este o convite, o apelo de Moisés a esse povo que recebe o livro de Deuteronômio. Nós encontramos, portanto, aqui no livro, um direcionamento, né? Moisés dirigindo, endereçando esse livro a todo o Israel. E aqui no capítulo 6, verso 4, nós temos aquilo que é conhecido como Shema Israel, ou seja, escute Israel, escute, preste atenção às palavras que eu tenho para dizer para vocês nesse momento histórico. Preste atenção, escute, ouça Israel. E aí nós temos o convite de Deus para esse relacionamento. Nós somos chamados para o amor. É isso que nós vamos estudar ao longo dessa semana na lição da Escola Sabatina. É isso que Moisés está apelando para o povo de Israel. É isso que Deus está falando para você que vai estudar a lição dessa semana. Nós somos chamados para o amor. E aqui nós queremos fazer uma pausa para dizer o que é isto, amor. A lição vai trabalhar conosco que Deus é amor. Não que ele tem amor, Deus é amor. E porque ele é amor, ele criou, ele buscou, ele convidou o povo para uma aliança. Então, trazendo para você, Deus criou você,
Deus chama você para um relacionamento muito próximo com Ele. E Ele te dá a liberdade de escolher. Por isso que é um chamado para o amor. Nós somos chamados para o amor. E é um amor, o apelo da lição para a gente nessa semana, é que nós manifestemos esse amor por meio da obediência. Assim como foi no passado, né, deve ser hoje, né? Nós devemos dar uma resposta ao amor de Deus mediante a obediência. Não adianta a gente ficar só na teoria, dizer eu amo a Deus, eu amo a Deus. Você tem que mostrar isso. Você tem que manifestar isso através da obediência, né? Se você ama, você obedece. Infelizmente, lá no Jardim do Éden, houve a desobediência. E o que veio? Tristeza após tristeza, né? A situação nossa hoje é muito difícil por conta do pecado lá do princípio e o pecado que nós cometemos hoje, a desobediência que nós temos hoje em relação à lei. Meus queridos, esse é o assunto que nós vamos estudar ao longo dessa semana. Você está sendo desafiado agora a estudar a sua lição todos os dias. Você vai ver que é isso daqui que nós resumimos para você. Mas eu quero aqui partir para a aplicação prática da lição desta semana. Não vamos ficar só na teoria, tá? Nós vamos perceber ao longo da semana que há poder na palavra de Deus. Deus falou e tudo se fez. Deus criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, os seres vivos, o ser humano. Quando Deus fala, o milagre acontece. Então é o seguinte, olha o desafio que eu tenho para você. Não se esqueça disso. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Eu quero desafiar você, meu amigo, que está comigo aqui agora, acompanhando o resumo da lição desta semana. Olhe agora para a sua vida e perceba o que tem acontecido como fruto da palavra de Deus. Escute bem. O desafio para você ao longo dessa semana ao estudar a lição da Escola Sabatina. Olhe para a sua vida e perceba o que tem acontecido como fruto da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Nesta semana, lição número 1 da lição da Escola Sabatina, nós vamos perceber que quando Deus fala, as coisas acontecem. Deus tem falado a você? Ou melhor, você tem ouvido a palavra de Deus? E como isso pode acontecer, pastor? Quando você tira tempo para ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Você ouviu a palavra de Deus, não ouviu? Você tem ouvido a palavra de Deus, você tem escutado a palavra de Deus. E o que aconteceu na sua vida quando a palavra chegou poderosamente na sua vida? Eu quero dar um desafio para você, aluno da Escola Sabatina. Todos vocês, aqui em São Paulo, aqui no distrito, onde quer que você esteja, eu quero dar um desafio para você agora. Qual é o desafio? Você tirar um tempinho ao longo da semana e escrever um parágrafo que retrate o amor de Deus em sua vida. Entenderam? Então vejam só, vou colocar aqui de uma forma mais clara. Eu estou desafiando você, aluno da Escola Sabatina, a escrever um parágrafo. E nesse parágrafo você vai retratar, você vai dizer, vai falar o que o amor de Deus já provocou na sua vida. Olha, é uma boa oportunidade para você se lembrar das palavras. Moisés está sabendo, está ciente de que logo o povo vai entrar em Canaã. Então ele faz 4 discursos. E esses 4 discursos começam assim, são estas as palavras. Debarins, Deuteronômio. O que acontece? Moisés faz o povo lembrar da história. Vocês vão ver nos primeiros capítulos do livro de Deuteronômio que Moisés começa lá, olha, foi assim que aconteceu, nós fomos chamados, Deus nos conduziu ao longo do deserto, pronto, chegamos aqui. O desafio para você, olhe, desde o momento que Deus chamou você para uma nova vida, perceba as mudanças que aconteceram na sua vida como resultado
das palavras de Deus ou da palavra de Deus ao seu coração. E você vai perceber como o amor de Deus foi grande, foi imenso na sua vida. Escreva um parágrafo. Leve esse parágrafo para a sua unidade da Escola Sabatina sábado que vem. E agora eu quero falar com os professores. Quero dar aqui algumas dicas para os professores, você que é professor da Escola Sabatina. Primeira dica, você não se esqueça, leve algo assim ilustrativo para a sua unidade. Se vai ser geral, se vai ser assim um estudo, uma recapitulação com 3 pessoas ali na frente, eu desafio você, professor, quem sabe, a levar uma aliança. Faz uma aliança em papel, faz uma aliança em madeira, em isopor, né? Quem sabe você replica isso daqui. Aqui está a minha aliança, né? Só para ilustrar o tema da aliança desta semana. Agora, se você tem condições, crie ali na sua unidade da Escola Sabatina um cenário apontando para a criação, a semana de criação, mostrando para os seus alunos, não é? Mostrando para os seus alunos o cenário da criação, da semana da criação, e aponte para eles o amor criativo de Deus. Você pode fazer esse cenário ali na igreja, você pode fazer um cenário na sua unidade da Escola Sabatina, se você tem uma sala em separado, né? Crie um clima bem didático, um cenário bonito para chamar a atenção dos seus alunos no momento da recapitulação da lição da Escola Sabatina no próximo sábado. Eu quero também aqui dizer para você, professor, preparar alguma coisa, um banner, ou quem sabe um cartaz, uma imagem que na hora você pode disparar ali no grupo, né, do WhatsApp para os seus alunos, e desafia os seus alunos para o testemunho pessoal. Né? Ou ao longo da semana, quem sabe, você pode entrar em contato com seus alunos e dizer assim, querido aluno, olha, hoje a lição da Escola Sabatina falou sobre esse assunto. Você faz ali, em 1 minuto, em 30 segundos, uma recapitulação do assunto do dia, e você desafia o seu aluno a ver as mudanças que foram provocadas pelo poder da palavra de Deus na vida deste aluno. Você entra em contato com ele. Você pode fazer uma ligação ao longo da semana para o seu aluno e dizer assim, olha, eu gostaria que sábado que vem você contasse para nós o que o amor de Deus já provocou na sua vida. Observe, você não pode simplesmente esperar que o seu aluno, sábado que vem, esteja lá, participativo, envolvente e tal. Aí, às vezes, você se prepara, né, para fazer o resumo da lição da Escola Sabatina, os alunos ficam lá de braços cruzados, esperando o tempo passar, já vem o pregador, já vem o sermão, e aí eu vou para casa. Entre em contato com ele ao longo da semana, desafie o seu aluno a estudar a lição da Escola Sabatina, dê uma tarefa prática, eu já dei aqui uma dica para você, e aí sábado que vem, ao invés de ficar lá, vamos lá, lição de sábado fala sobre isso, domingo fala sobre isso, você diz assim, meu irmão, olha, aquela perguntinha que eu falei para você na terça-feira, vem aqui, conta o seu testemunho, vai ser muito mais prazeroso esse momento de estudo juntamente com seus alunos. Além disso, querido professor, eu quero desafiar você, quem sabe, a levar, procure aí o livro, o Pentateuco, a Torá, né? A Lei de Moisés. Leve esse livro para a sua unidade da Escola Sabatina no próximo sábado. E aí você diz assim, olha, está aqui, meus queridos, está aqui, ó, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio é o livro que nós vamos estar estudando aqui nesse trimestre. Venha dar uma olhadinha aqui, olha o texto em hebraico como que é. Deixa o seu aluno folhear, ou você deixa aberto ali, né, para ele ver o que é a lei, ou a lei de Moisés, a Torá, para ele perceber bem o assunto que nós estaremos estudando ao longo deste trimestre. Por fim, eu quero dizer para você aqui, meu querido professor, não estude a lição da Escola Sabatina novamente no sábado que vem. Sábado que vem nós vamos nos encontrar para recapitular a lição.
Nós vamos nos encontrar na escola sabatina do próximo sábado para compartilhar experiências e aprendizados. Torne esse momento prático, traga esse conteúdo para a vida prática do aluno e não fique só na teoria, tá bom? Qual é o assunto que nós vamos estudar nessa semana? Está aqui, ó, Prefácio de Deuteronômio. Viram? É exatamente isso que nós vamos estudar. E eu quero orar com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus para você que é professor, para você que é aluno. E na sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós nos encontramos aqui ao vivo para compartilhar aquilo que nós aprendemos ao longo desta semana. Vamos orar? Feche os seus olhos onde você está. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estudar a lição da escola sabatina. Eu quero humildemente aqui pedir a tua bênção para cada professor da unidade da escola sabatina. Quero pedir a tua bênção para cada aluno, para cada um de nós, que nessa semana haja um crescimento espiritual, que percebamos o poder da palavra criativa do Senhor e que nós sejamos sensíveis, respondendo positivamente ao teu chamado para entrarmos em uma aliança com o Senhor, manifestando o amor que sentimos, o amor que temos para contigo, através da obediência, e que sejamos agradecidos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Abençoa cada um de nós, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você. Que Deus abençoe você, a sua semana e o seu estudo da lição da Escola Sabatina. Até sexta-feira, às 8 horas da manhã. Um abraço.